minha voz não tá muito boa, porque essa semana, devido a essa troca brusca de temperatura assim do nada, eu peguei um resfriado, então eu fiquei com a garganta inflamada. E eu ainda tô me recuperando, não tô 100% boa, e isso tá refletindo um pouquinho na minha fala, né? Mas enfim, segue o vídeo. Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre um tema que tem muita gente me perguntando. Muita gente também me perguntando sobre coisas relacionadas, inclusive comentando nos meus vídeos anteriores sobre, e eu relutei muito para decidir vir aqui hoje falar e explicar. Antes de prosseguir com o vídeo, né? Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, já deixa o like, ativa o sininho, vai me seguir no Instagram, porque eu vou estar postando umas coisinhas bem legais. E comenta bastante. Sempre tem gente fazendo perguntas sobre como é na faculdade e tal, sabe? E quando dá, eu respondo, gente. Quando eu vejo também, porque o negócio é eu ver, é tanta notificação que às vezes acaba passando despercebido, mas eu sempre olho e eu respondo, mesmo que demore um pouquinho. Mas eu respondo. E também tem gente que vai falar comigo no Instagram, mandar mensagem, tirando dúvidas, que tem interesses, né? Eu respondo também sempre que possível, tá? Então é isso. O tema do vídeo de hoje é: eu desisti da faculdade. Bom, pra quem não sabe, né? Eu faço faculdade de engenharia na Federal. Tava passando por algumas instabilidades na minha vida acadêmica e na minha vida pessoal. Então, vou tentar explicar resumidamente pra vocês o que estava acontecendo, né? Foi muito difícil para mim, e ainda está sendo um pouco, me adaptar com a falta da minha autonomia financeira, da minha independência também. Para quem não sabe, tá caindo esse vídeo de paraquedas, inclusive seja bem-vindo. Mas para quem não sabe, eu já trabalhava antes de entrar na faculdade. Então, eu trabalhava longe, relativamente longe, eu morava longe da minha família. Então, quando eu passei na faculdade, eu tive que abrir mão do meu trabalho porque os horários não batiam com a faculdade. E também era longe para eu vir para cá, sabe? Então, eu tive que pedir demissão do meu trabalho, tive que voltar para casa dos meus pais. E foi uma situação muito complicada, porque família é muito complicada. E aí, eu tive que aceitar que eu não dependia mais só de mim. Então, foi mais ou menos essa adaptação financeira. Eu tive muito problema com isso. Não estava mais acostumada a passar por esse tipo de coisa. Eu estava tendo alguns problemas internos com a minha família. E isso estava me afetando bastante psicologicamente. Dentre outras coisas também, outros fatores que contribuíram muito, eu fiquei muito mal. Eu sou uma pessoa muito frágil quando se trata de relações afetivas. Eu acredito que todo mundo seja, para determinados assuntos. Então foi algo que mexeu muito comigo. Então eu me isolei dos meus amigos na faculdade. Eu não queria mais estar indo para a faculdade, sabe? Foi algo que impactou na minha vida acadêmica, como um todo. Então, teve a questão do eu não queria mais conversar com os meus amigos. Eu ia para as aulas e saía no meio da aula sempre, todos os dias. Acabei indo mal nas minhas disciplinas, né? Tirando nota baixa e acabei que, ok, reprovei o primeiro período em quase todas as matérias. Eu passei em 2 de 5. Entrei pro segundo período, eu entrei melhor porque teve esse tempo de férias, né? O tempo do recesso. Então, eu tive tempo para esfriar a cabeça. Essa questão da parte acadêmica é muito complicada. Por quê? Você precisa ter uma base. Você precisa ter uma base boa psicológica. Você precisa ter uma base boa financeira. Você precisa ter uma base boa do que você quer, dos seus objetivos. Acabou que eu fui mal na faculdade, né? Como eu disse para vocês. E isso também me desestabilizou. Eu fiquei muito, muito, muito triste comigo mesma sobre as minhas notas. Já tirei sim notas baixas, mas nunca fui de ficar em recuperação. E eu me vi na faculdade reprovando, foi um choque. Então, tudo isso contribuiu, né, pra minha... Foi quase o início de depressão, eu posso dizer. Eu acho que sim. No segundo período da faculdade, eu comecei bem, voltei com os meus amigos, inclusive arrumei novos. Pessoas que tinham os mesmos objetivos que e eu acho isso muito importante, a gente tá perto de quem quer alguma coisa,
semelhante ao que a gente quer, porque isso só faz instigar a pessoa a querer, a pessoa a se comprometer com tais coisas. Então, eu comecei bem, mas novamente eu passei por instabilidades na minha família. O que acontece na faculdade? Eu não estava mais gostando da faculdade. Alguns colegas começaram a desistir da faculdade e isso me deixou um pouco triste. Isso mexeu um pouquinho comigo. E eu fiquei pensando muito em também desistir, sabe? Então, eu ia pra faculdade, mas eu não queria estar lá. Eu odiava aquela faculdade. Gente, é muito complicado, é sério. Pra mim, não foi algo que foi fácil, sabe, de lidar. Então, eu deixei isso refletir na minha vida acadêmica. Não era algo que eu tava odiando, que eu disse, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, porque tava muito chato. Tava muito chato psicologicamente, eu tava esgotada. Eu não aguentava mais aquilo. Então, eu cheguei pra minha mãe e eu disse, mãe, é o seguinte, eu não tô mais aguentando, eu tô muito exausta disso tudo, eu preciso de um tempo. Detalhe, isso foi no meio do período. Isso eu preciso de um tempo. Foi aí que eu também não fui mais para as aulas, faltava, tipo, quase todo dia. E aí acabou que eu reprovei em todas as matérias de novo por falta. Tá. Esse é o momento de parar, pensar e ver se é isso mesmo que eu quero. Então foi o tempo do recesso, né, que a gente teve de um período para outro. Para quem não sabe, agora eu tô no terceiro período. E para quem não sabe também, eu tava no ABI da engenharia. A ABI é Área Básica de Ingresso. E eu queria muito mecânica. E eu tava dizendo pra mim mesma, eu coloquei na seleção do ABI. E pra quem não sabe, você tem que ter nota, uma nota mínima pra você entrar na engenharia que você quer. E eu queria muito mecânica. E eu disse pra mim mesma, se não for em mecânica, eu não vou mais fazer faculdade. Por quê? Aí é que vem o babado. Eu me inscrevi pra Rural do Cabo, pra Federal Rural do Cabo, e eu passei em engenharia mecânica. Acabou que eu não quis ir porque eu quis permanecer na Federal por outros motivos, que mais adiante, se der tudo certo, eu vou falar pra vocês. E eu coloquei a opção mecânica. Graças a Deus, foi Deus de verdade. Eu consegui entrar em mecânica. Então foi algo que, tipo, sabe, toda aquela dor, aquela tristeza, aquela sensação de angústia, aquela coisa que você não quer, tudo aquilo foi embora, foi no passe de mágica, foi coisa de Deus de verdade. E aí também estão desenvolvendo times de engenharia, das engenharias, né? De tipo, time de esportes mesmo, de vôlei, futsal. Pra quem me conhece, época de ensino médio, minha gente, eu era muito louca por vôlei. Não gostava tanto assim de futsal, mas eu também jogava. O meu fraco é vôlei. Então eu consegui entrar pra equipe entre aspas, porque ainda é uma coisa que é muito nova, então ainda tá em desenvolvimento. Então é algo que eu tô muito feliz. Tá me motivando, sabe, a ir pra faculdade, tá me deixando mais leve. É uma coisa de que eu precisava, porque na faculdade a gente tem só esse senso de responsabilidade, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Se você faltar um dia na faculdade, vem um caminhão e lhe atropela. É assim. Ter mais um motivo que não seja só estudar para ir para a faculdade é muito gratificante. Então, o que eu recomendo para vocês que estão entrando agora ou que entraram no período passado, mas talvez estejam passando por problemas parecidos com os meus que eu tive, procure coisas que vocês gostem na faculdade, que vocês gostem de fazer, que vocês gostem de estar. Procurem fazer amigos que queiram os mesmos objetivos que você, que lhe ajudem nos seus problemas e que estejam com você. Isso é muito importante, a gente ter esse ciclo social, esse ciclo afetivo. Se precisar dar um tempo, deem um tempo. Se você vê que aquilo não é para você, não force o seu limite. A gente tem que saber reconhecer nosso limite. Porque quando a gente não sabe reconhecer nosso limite, as consequências podem ser irreversíveis. Então, é basicamente isso. Eu não desisti da faculdade, eu entrei em mecânica. Era algo que eu queria muito. Tem a ver com o meu sonho futuro de profissional, em que área atuar. Então, não desisti, não vou desistir. Eu entrei muito focada nesse período. E se Deus quiser, e Ele quer, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir passar em tudo. E vou conseguir as minhas outras
metas, né, dentro da faculdade, que se der certo eu vou falar pra vocês. E é isso, minha gente. É isso, o desabafo.